Ministério Pão Vivo, na apresentação de Gotinhas da Verdade. Gotinhas da Verdade, com o tema Já Não Haverá Demora. Eu quero, ao mesmo tempo que eu expresso a minha gratidão por tantas pessoas que têm visualizado o canal Gotinhas da Verdade. Agradeço-lhes pela participação. Estamos caminhando para 1000 visualizações. Agradeço também aos amigos, aqueles que têm nos dado palavras de estímulo nesta nobre missão do estudo da palavra do Senhor. Também dar oportunidade para você se inscrever no meu canal Gotinhas da Verdade. Se inscrevendo, você fica mais ligado ao nosso ministério. Você pode fazer a sua pergunta, fazer comentários, aquelas dúvidas e, enfim, uma participação mais clara. E também compartilhe os nossos vídeos, pois assim, indiretamente, você estará nos ajudando na divulgação da palavra do Senhor. Nós continuamos falando sobre as duas ressurreições. Olha, nós damos muita ênfase, falamos sempre e falamos com alegria que Jesus morreu por nós e graças a isso os nossos pecados foram perdoados. Ele declarou ao morrer: está consumado. Garantia absoluta da nossa vitória. Mas não se esqueçam de que a morte de Jesus, sem a ressurreição, de nada valeria tanto sofrimento. Por isso, os apóstolos faziam questão de destacar, principalmente Paulo e Pedro. Eles deram muita ênfase. Eu gosto daquelas palavras: pregamos a Cristo. Ou seja, Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, que ele pregava a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E em outras passagens, a ênfase à ressurreição. Nós temos que ligar, como eles ligar a ressurreição, a nossa ressurreição, que acontecerá. Isto é, se a gente passar pela morte antes que Cristo volte. A ressurreição dos salvos, ela está sempre ligada, ancorada na ressurreição de Jesus. Eu cito novamente 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais, a respeito dos que dormem. Por quê? Olhe bem, porque se cremos
que Jesus ressuscitou, cremos também que ele vai trazer na sua companhia aqueles que dormem. Aleluia. Viu que as duas ressurreições, a de Jesus, que é a base, e a nossa, que está sempre interligada, a reunião dos salvos está sempre interligada à ressurreição de Jesus. Não podemos nos esquecer de que, exemplo, quando Daniel estava profetizando, e ele disse, muitos dos que dormem no pó da terra. Precisamos entender que dormir no pó da terra, embora são palavras que nos assustam, né? Palavras humilhantes, não se esqueçam que esta expressão, dormem no pó da terra, se referem ao nosso corpo, não ao nosso espírito. Lembre que naquela penalidade máxima por causa da queda, Jesus disse para Adão, logo após a queda, tu és pó, e ao pó há de tornar. Eclesiastes 12, 7, Salomão repetiu, e numa intensidade mais profunda. O corpo volte ao pó, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, nosso espírito não vai dormir no pó de modo nenhum. Nosso espírito não vai dormir na sepultura. O espírito volte a Deus que o deu. Quando que Deus deu ao homem o seu espírito, foi quando Adão foi criado e muito bem trabalhado, aquele corpo que eu chamaria de um bonecão de barro, mas de nada valeria tanto carinho, tanto capricho de Deus, e ele, aquele corpo sem vida, aquele corpo sem sentido, morto, mas Deus soprou nas suas narinas o espírito de vida, e Adão se tornou alma vivente. Agora sim, ele tinha valor, tinha validade, embora que validade temporária, mas estava vivo, recebeu o sopro de Deus, a vida de Deus, por isso tu és pó. Aliás, Eclesiastes 12, 7, o corpo volte ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Note a clareza. Ainda um outro acontecimento basilar. Lembre Apocalipse, quando João fala sobre o livro selado. E ali no quinto selo, quando ele viu aquelas almas, não se assuste da expressão que João viu, almas, porque você diria, alma é fictícia, abstrata, como João viu almas. Lembrem,
o apóstolo Paulo, quando ensinou sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15. Ele falou que existe corpos naturais, mas existe também corpos espirituais. Ele viu ali, de modo concreto, as almas. E ele destaca ainda, ele qualifica as almas dos que foram decapitados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E estas almas clamavam, dizendo, olhe bem, não estavam dormindo, estavam vivas e ativas. E elas clamaram, Senhor, Deus, santo, soberano, santo, até quando o Senhor não faz justiça, não vinga o nosso sangue, isso é o sangue do corpo deles, não vingas o nosso sangue daqueles que nos mataram? A resposta de Deus foi, espere, aguardem, pois muitos de seus conservos de seus irmãos morrerão de morte semelhante. Ainda falta completar o número e foi dado vestimentas. Veja que alma não é linguagem figurada, não é literal. Almas também têm roupas. Elas foram vestidas de vestes brancas que simbolizam pureza e foi dito para que elas esperassem. Olha, a gente está citando esses exemplos rapidamente, dada a exiguidade do nosso tempo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.